Glória a Deus, vamos estar orando para ser abençoado. Deus de poder e de graça, esta noite colocamos, Pai, o bispo em tuas mãos. Abençoa ele, Pai. Que a palavra que dá no coração dele, Senhor, seja o Senhor já colocou. E que essa palavra, Pai, venha falar grandemente em nossos corações. Continue abençoando a vida dele, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa tarde eu orava por esse culto, pastor, porque eu sei que muitas pessoas, muitos maridos, na hora que as mulheres passam por esse processo, eles abandonam. Eu estava dizendo na tarde da bênção aqui, eu disse o seguinte: quando a gente casa, tem uma frase que a gente sempre fala: é na alegria e na saúde, em todos os momentos. E o que acontece, irmão? Quando a gente passa por um processo, o marido também passa. Quando a esposa fica grávida, a gente fica grávida junto com ela. Parece que a gente sente até os enjoos que ela sente. E a pastora passou num processo muito difícil, muito difícil. Mas em todos os momentos que ela passou, eu estive junto dela. Lá na químio, nas dores, nos cabelos caindo. Eu só não gostei de uma coisa que o médico disse, reverendo. Ele falou assim com a pastora: olha, teu cabelo vai cair, mas vai crescer. Aí olhou para mim: o seu não. Puxa vida. Todas as consultas eu falava: doutor, não tem jeito no meu cabelo? Não tem não. Ah, tem implante. Tem implante, tem um negócio de secola, fica bonito. Mas, irmãos, eu orando por esse culto, porque cada um que veio aqui, eu acredito que você teve uma dificuldade para chegar. A gente sentiu um peso espiritual, porque é uma batalha quando a gente reúne um exército assim. Porque aqui eu não estou vendo placa missionária viva, eu estou vendo o reino de Deus. Reino de Deus. Às vezes as placas até nos distanciam um pouco. Eu acredito que no céu não vai ter placa, vai ser muito bom, irmãos. Vai ser louvor a Deus dia e noite adorando. Quantos querem sonhar com isso, irmão? Eu sonho com isso. E eu pedindo a Deus, Deus me deu uma frase: olhos abertos. O que é isso? Eu comecei a meditar nas Escrituras, e Deus me deu umas coisas interessantes que eu quero falar com os irmãos. De repente, muitos irmãos aqui não sabem. No ano de 1590, um sujeito lá na Holanda, chamado Hans, e um outro chamado Zacarias, eles inventaram óculos, cara, porque percebiam que as pessoas não enxergavam bem, e eles tiveram uma ideia de criar uma lente que a pessoa conseguia enxergar melhor. E eles pegaram um cano, colocaram várias lentes e conseguiram perceber que os olhos não viam determinadas coisas muito pequenas. Imagina uma formiguinha minúscula, ela se tornar gigante. Mais tarde, na própria Holanda, um cientista, eu até botei o nome dele aqui, Anthony Van, no século XVII, um homem que viveu entre 1632 até 1723, ele criou um microscópio. Com
uma capacidade, uma lente única, ele fez uma condição de conseguir ver células, bactérias, ácaros. Nós estamos aqui, mas não estamos só vendo, estamos nem vendo o ar. Você entra dentro de um quarto, você já reparou que tem determinados quartos que você entra, você começa a espirrar? Porque na verdade você está respirando ácaros. E se colocar um microscópio, até mesmo no dinheiro que você carrega, às vezes, o dinheiro costuma ser uma das coisas mais contaminadas, porque passa de mão em mão. E se você for olhar numa moeda, uma nota de dinheiro, você vai ver um monte de bactérias ali. Mas você fala assim, mas como? Imagina se você for comer uma comida com um microscópio. De repente você vai ver uma larvinha nadando ali. Você está vendo, você está comendo. Então eles fizeram uma coisa assim: o olho humano não consegue enxergar algo tão micro. Mas lá em 1609, 608, esse Hans, ele criou uma lente grande, baseada na lente de óculos, para enxergar coisas, aproximar coisas de longe. Eu não consigo enxergar, eu pego uma coisa pequena lá longe e eu consigo fazer com que aquela coisa se aproxime. Ele fez um sistema, ele criou um sistema para aproximar o que está longe para ficar perto. Mais tarde, Galileu Galilei, um homem muito inteligente, criou um telescópio, onde eles conseguiram ver a Lua, Júpiter, vendo o sistema solar. Olha, a olho nu você não consegue enxergar, mas eles criaram esses mecanismos que facilitam. E hoje nós temos tantas coisas acontecendo na ciência. Que lindo! Mas com todo esse avanço, até desde primórdios até o dia atual, ainda não se descobriu uma forma de ver o mundo espiritual. Nós estamos aqui, irmãos, e coisas estão acontecendo. Nós estamos aqui e coisas estão, decisões estão sendo tomadas. Ah, eu sou um cristão, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa por tanta guerra, confusões que acontecem dentro de casa, que eu não sei nem porquê. Uma coisa que estava boa e de repente estraga. Nos nossos olhos humanos, a gente enxerga como tudo natural. Só que há uma guerra por tua vida. Há anjos e demônios que a gente não vê, eles estão aí. Quem aqui já não passou por algum lugar e você se viu arrepiado por aquele lugar? Você olhava para a direita e para a esquerda e não tem nada? Quem aqui já não entrou num lugar e já sentiu uma paz? Nós vamos sentir uma paz aqui. Uma vez Jesus disse para a mulher de Samaria: Deus é Espírito. Alguém vê Espírito? Deus é Espírito. Ele está à procura de adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Aí você podia dizer assim: mas isso tem a ver? Querido, o que você está vendo? Você está vendo um pregador, você consegue distinguir a roupa, a cor, você consegue ver a beleza da pastora, do reverendo, do Dinaldo, da equalização, está bonitona. Você consegue distinguir a cor da roupa, mas tem coisas que você não vê. A Bíblia relata sobre dois tipos de visão: a física, que é aquilo que você está vendo aqui, e uma visão espiritual que você não vê. Às vezes dentro da tua casa, às vezes dentro de algum ambiente que você vai, está cheio de demônios, você não sabe. Às vezes tem pessoas que chegam perto de você falando pelo diabo e você não sabe. Lembra quando Jesus falou que era necessário padecer? E Pedro foi: de maneira nenhuma nós vamos permitir isso.
E Jesus falou para aquilo que estava falando pela intenção boa de Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cuida das coisas que são do homem, de Deus, mas do homem. Mas era Pedro que estava falando. Mas a intenção dele, mesmo sendo boa, tudo que é muito bom, mas foge do propósito divino, é maligno. Mas como que alguém que estava andando perto de Jesus poderia ser usado pelo próprio diabo? Querido, quantas vezes nós emprestamos a boca para Satanás, para falar mal do irmão, para reclamar de um salário que você deveria abençoar. Imagina se Jesus fosse no meio daquela multidão ali, ver mais de 20 mil pessoas e olhar alguns pães e peixe e falar: isso não vai dar para nada não. Ele não reclamou, isso deu graça, porque Deus faz do pouco muito. Houve uma história na Bíblia que eu quero relatar para os irmãos, que nessa noite eu quero que você compreenda aqui. Você vai entender por que eu estou falando isso, mas o meu desejo é que você ative uma visão que não está ativada, que você passe a ter visão espiritual. O que a visão física me faz, gente? A visão nos ajuda a entender as coisas. Quando eu falo que é azul, você já mentaliza azul. Quando eu falo vermelho, você já mentaliza o que é vermelho, mas você aprendeu isso. Você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever. Então os olhos nos ajudam a ter entendimento. Se os meus olhos físicos me levam a um entendimento do mundo material, de distinguir uma aranha que é diferente de uma formiga, que é diferente de um besouro, que é diferente de uma barata, que é diferente de um cachorro, que é diferente de um gato. Sim, os meus olhos conseguem distinguir imagem. Se a sua visão espiritual como cristão não estiver ativada, você não vai ter discernimento do mundo espiritual. Por que Paulo fala que nós devemos colocar capacete da salvação, vestir couraça, pegar a espada do Espírito? E nós vamos na guerra. Há uma guerra para você vir na igreja, há uma guerra quando você vai na casa de alguém. Mas vamos lá. Porque todo argumento que não tem base bíblica, ele é humano. Mas quando você acrescenta o que a Bíblia está dizendo, não tem para questionamento. Segundo Reis, abre aí comigo, quem trouxe Bíblia, no seu capítulo 6, relata uma história que eu quero que você entenda. E que Deus nessa noite, irmãos, abra os nossos entendimentos. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. Assim diz as Escrituras: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou o seu servo, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento, uma emboscada. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali, ou desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, lhe tinha avisado, e se guardou ali. Não uma vez, nem duas. Então, se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e lhes disse: não farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Tem um traíra aqui no nosso meio, tem um dedo. Versículo 12: disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor. Mas lá no meio tem um profeta. Lá está o profeta Eliseu, que está em Israel, e ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, o teu secreto ele revela. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram
disseram-lhe saber, eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço, do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Irmãos, devia ter milhares de soldados ali. Então o moço disse: ai, Senhor, o que faremos agora? Desespero. E ele disse: não temas, meus jovens, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, porque senão o menino ia morrer, ele ia infartar de desespero. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço, abra os olhos dele. Olha para a minha igreja. Ele enxergava, mas não enxergava. Ele via o físico, mas não enxergava o espiritual. Às vezes você está olhando para uma situação que você está vivendo com os olhos físicos, mas se você olhar para os olhos espirituais, às vezes você está no desespero, achando que você está sozinho. E se você falar assim: Deus, abre os meus olhos, você vai ver que tem anjos do teu lado, pelejando o teu lado. E o Senhor diz aí, continuando, o Senhor abriu os olhos do moço. E o que acontece? Ele viu. E o que ele viu, irmãos? Eis que o monte da visão da janela estava cheio de cavalos e carros de fogo. E em redor de Eliseu também tinha, irmão. Tinha anjo no morro e tinha anjo perto. Na verdade, quem estava cercado não era Eliseu, era o exército da Síria. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo, gente. Independente da tua fé, existe a visão espiritual que nós precisamos ativar nesta noite como crentes. Imagina, querido, você ter a dimensão de que às vezes você está tendo alguém que está te ferindo, um vizinho que está se levantando contra você, e você fica com ódio daquele vizinho, fica com ódio do irmão. Isso no olhar físico, no entendimento físico da tua compreensão. Mas se você falar assim: Senhor, contra quem eu estou lutando? Você vai ver um demônio. Nós não lutamos contra carne e sangue, querido. Tem coisas acontecendo. Nem todo mundo que fala com você está falando com voz de Deus, querido. Mas se você não tiver a visão espiritual ativada, mesmo com o grito, tu vai abraçar o diabo pensando que é Deus. Quantos conselhos chegam para você? Quantas orientações são lhe dadas? Às vezes de pessoas que estão até dentro da igreja, que faz você desistir de um propósito que Deus colocou no teu coração. Se Jesus fosse olhar ou ouvir Pedro, ele teria desistido da sua missão. O que acontece, irmão? O inimigo, o rei da Síria, planejava lutar contra Israel. Era um exército muito perigoso, muito poderoso. Ele armava emboscada, e todas as emboscadas falhavam. Por quê? Lá no meio de Israel tinha um profeta que tinha olhos abertos. O rei não tinha, o exército real não tinha, mas tinha um que enxergava, um que tinha uma visão de Deus da situação. Toda guerra que você trabalha, toda luta que você passa, tem guerras físicas e espirituais. Tem vezes: mas como é que você fala isso? Lembra de Jó, irmãos? Estava tudo indo bem, o homem íntegro, temente a Deus, se livrava do mal. Houve uma decisão no mundo espiritual, parecia atacado. E aquele homem foi perdendo tudo no mundo físico. Mas ele tinha uma
percepção de que tudo que ele tinha era de Deus. Até chegar no final ele dizia assim: antes eu te contemplava, antes eu te conhecia, eu via Deus, te ouvi falar, mas agora os meus olhos, minha experiência, a tua experiência com Cristo tem que mudar tudo. A tua experiência com Cristo, querido, é suficiente. Se os seus olhos não se abrirem, você vai ficar um cristão normal. O que faz a diferença de um crente com um crente é se ele tem olho aberto ou se ele não tem olho aberto. E eu te pergunto, seus olhos espirituais estão ativos ou estão fechados? Quando aquele moço se levantou de manhã, de madrugada, o exército da Síria devia ter uma multidão para tudo ali. E quando ele olhou naquela janela e viu que estava cercado, ele morreu. Porque o diabo sempre vai tentar parar quem tem visão. Se você tem visão, querido, o diabo vai te perseguir porque você não olha aberto da igreja. Eu fico pensando nessa igreja, se não tivesse Eliseu aí, Israel ia ser destruído. A igreja precisa de ter crentes que têm visão. Olhos espirituais abertos, demônios e anjos são reais. Deus e o diabo é real, nós estamos lutando. Bem-vindo à guerra. Só que Eliseu, quando Eliseu despertou com o barulho daquele moço gritando, Eliseu foi e olhou: olha lá, meu Senhor, olha, nós vamos morrer, nós estamos cercados. Eliseu olhou. O moço estava desesperado, mas Eliseu estava calmo. Que quem tem visão fica calmo nas lutas. Aí ele olhou assim e falou para o moço assim: fica calmo, cara, fica calmo. Imagina alguém desesperado: não vou morrer, calma, respira. Como faz na psicanálise, né? Respira. Respira, não vou morrer, Senhor. Calma. Eu tenho uma notícia: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele olhava na janela: você está doido? Os meus olhos estão mostrando, nós somos cercados. Você está falando que tem mais gente conosco, só tem o Senhor. Queridos, se você não tem visão, você vai lutar a guerra com suas forças. Mas se você tem a visão, você vai usar a arma de Deus nosso. Você vai ver que você não vai olhar para você vai olhar para Deus e vai crer que Deus está na luta. Aí Eliseu não perdeu muito tempo não, porque, gente, não dá. Se o cristão não tem visão espiritual, não dá para você conversar com ele. Você já conversou com o cego? Fala: olha aquele pássaro azul, não estou enxergando, não sei nem que é azul, não enxerguei. É assim como o cristão que tem visão ativa conversa com o cristão que não tem visão ativa. Aqui nós não estamos tratando nem de pentecostalismo. Essas coisas são, muitas coisas nos distanciam. Eu estou falando de visão espiritual. A gente precisa ter. Aí Eliseu não perdeu tempo. Senhor, o que ele disse, irmão? Abre os olhos dele. Ei, ele não era cego. Ele não era cego fisicamente, mas era cego na visão espiritual. Em outras palavras, Senhor, ativa a visão espiritual dele. E quando ele de olho aberto, a visão foi aberta, ele olhou na janela de novo. Aí ele relatou. Ele percebeu que havia anjos, cavalos, cavaleiros, soldados de Deus, anjos celestiais, soldados celestiais na guerra. Você não está sozinho na guerra, não, querido. Tem alguém que está lutando com você. Cavalos e carros de fogo no monte. E viu, olhou para Eliseu e viu que Eliseu também estava cercado. Aí ele falou assim: mestre, aquele menino que estava, me ajuda, não vou morrer. Agora eu estou tranquilo, agora eu estou entendendo a tua tranquilidade. Agora eu tenho visão, agora a minha visão espiritual está ativada. Nessa sua realidade, às vezes você está tendo tantas belezas e tantas lutas.
e pensa que Deus está contra você, que você está sozinho, aí você está falando, nossa, aquelas lutas que eu passei então eram guerras espirituais, e eu desanimei da fé por não saber lutar com a arma certa. Se você sair daqui entendendo que você precisa da tua visão ativada, eu já ganhei essa noite. Quando Deus falou assim, fala isso para eles, eu estou falando. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu tenho a minha visão ativada. E quem tem a visão ativada, até a oração dele é diferente. Você não conversa com Deus, você percebe Deus. Você não fica na proteção de você vê Deus. Se ouve a guerra. Se passa um vulto na tua casa, você enxerga. É mentira, irmãos? Quem aqui já não teve visão? Mas depois que aquele homem teve, agora estranho, continua aí nesse mesmo texto. Independente se você tem visão aberta, a guerra continua. Sabe o que aconteceu depois, irmãos? Olha aí. Depois que Eliseu orou, versículo 19, eu estou em 2 Reis 6, 19. Então Eliseu lhes disse, olha só, versículo 18. E como desceram a eles, Eliseu, independente se você enxerga ou não, o diabo vai matar, roubar e destruir. O papel dele é esse. Se você é um cristão que tem a visão ativada, o diabo vai te atacar do mesmo jeito. Olha só, então como desceram a ele no exército, né? Eliseu fez a segunda oração. Como foi, velho? Me ajuda. Versículo 18, ele orou o Senhor e falou, fere, peço-te a esta gente de... E outras palavras, tinha a visão deles. Essa visão física. Deixe eles cegos. E eles ficaram. Quem que você veio procurar? Eliseu. Eliseu falou, então vem. E Eliseu levou eles para dentro de Samaria. E aquele grande exército que estava em vantagem ficou vulnerável. Aí Eliseu faz a segunda oração, irmãos. O negócio é sério, irmão. Versículo 20, olha aí. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, qual foi a oração, irmão? Ó Senhor, abre a estes os olhos para quê? Aí eles tinham a visão. Quando eles abriram os olhos, eles falaram, agora, meu Deus, agora nós estamos enxergando. Nós estamos cercados do exército de Israel. E o rei de Israel, vamos matar ele. Eles disseram, não. Faz um banquete para eles. Eles vieram para matar. Nós vamos dar vida para eles. E diz a palavra que nunca mais a Síria se levantou contra Israel. Você entendeu? Mas ele fala assim, que isso no Novo Testamento tem, querido. Ai, Jesus. Tem no Novo também. Mateus 13. Abre aí Mateus 13, já estou chegando no final, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mateus 13, versículo 13, olha aí. Olha o que Jesus disse. Por isso, Mateus capítulo 13, versículo 13. Todos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia que isso é. Mas olha só. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não vê. Ei, como é que é isso? Vendo não vê. Continua aí, que eu vou continuar lendo. Tem uma coisa aqui, eles enxergam, mas não enxergam. Ouvindo não ouvem. Poxa, como é que eu posso ouvir e não ouvir? Você pode ouvir e não entender? Nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo,
mas não perseverei. Essa visão espiritual tem que ter. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e se cure. Mas bem-aventurado, lê o versículo 16, querido. Bem-aventurado os vossos olhos, porque vem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu posso ouvir o glória a Deus aqui, igreja? Me lembro quando Jesus estava lá no caminho de Emaús, caminhando com 2 discípulos dele, já estamos chegando no final, lá em Lucas 24, 13 e diante. Havia 2 discípulos de Jesus indo para Emaús. Quando eu estive em Israel, eu não fui em Emaús, mas eu passei por ali, para aqueles lugares onde Jesus passou. Ele estava no caminho de Emaús, e de repente chega um homem. Eles estavam, irmãos, tão tristes. Eu quero que você compreenda isso. Mas olha só, eles estavam com o coração partido. E chegou Jesus e falou: por que vocês estão assim falando? Eu estou, irmãos, em Lucas 24, 13 a 35, que fala essa história. Jesus chegou perto deles e falou: o que está acontecendo? Você é peregrino aqui, não sabe o que está acontecendo? Eles mataram Jesus. E a gente tinha tanta fé nele que ele ia redimir Israel. A gente viu sinais, viu tanto milagre, mas ele está morto. Eles acreditavam em Jesus, mas Jesus dele estava morto. De repente o teu Jesus ainda está pendurado na cruz. De repente você carrega um crucifixo, porque o teu Jesus está morto. Mas Jesus falou assim: vocês estão com Jesus morto, na fé com Jesus morto, e eu estou vivo do teu lado. Vocês nem perceberam, Deus. Vocês nem perceberam o buraco no meu punho. Vocês nem perceberam o buraco nos meus pés. Estão tão mortos, estão tão com os olhos fechados. E Jesus foi expondo as escrituras e o coração aquecido. De onde surgiu, acredito que é essa expressão que os metodistas usam na programação tão linda que eles fazem, que é o coração aquecido. E eles sentaram ali e insistiram. Já era noite, e era perigoso o caminho. E ele falou assim: vamos sentar na mesa. E no partir do pão, eles estavam vendo Jesus partir do pão, vendo físico, e disse que o entendimento deles estava aberto. Os olhos espirituais foram ativados. E eles viram que era Jesus, e Jesus desapareceu e olhou para o outro. Epa, se Jesus está vivo, o meu Jesus agora, nós vimos ele morrer, mas nós vimos ele na nossa fé, nós temos experiência de ter vivo. Jesus ressuscitou. Vamos voltar para Jerusalém. E voltar, irmãos, sem medo de se encontrar ladrão. Eles estavam tão felizes. Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, com Jesus morto na mente, mas voltaram com Jesus vivo no coração. Aleluia, Jesus. Eu te pergunto: teu Jesus está vivo ou está morto? Se ele está vivo, ele tem que manifestar sinais na sua vida, no seu ministério. Nós precisamos nessa noite, irmãos, ativar algo que está desativado. Às vezes você acha que aceitar Jesus, agora eu tenho Jesus. Não! Às vezes você está servindo a Jesus, mas o Jesus ainda está morto. Você até fala que ele está vivo, mas quando as pessoas olham para você, percebem que o Jesus está morto e não vivo. Às vezes a imagem que nós parecemos ou transmitimos na rua, quando as pessoas... Eu fico olhando quando Pedro e João chegou no templo ali, e aquele paralítico falou: me dá uma esmola. E ele falou assim: não tem prata, não tem ouro, olha para nós, que vai acontecer algo extraordinário. Levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo Nazareno. E segurou na mão dele, não ativou, e aquele homem saltou e ele entrou na igreja.
glorificando. Nesse momento, tem uma razão para você estar aqui. Eu disse para minha amada que o aniversário dela e a cura dela seria uma isca para você. Porque na verdade, vocês são os presentes de Deus. Essa noite, você saiu daqui e falou assim: eu vou voltar para a minha igreja. Eu saí. Vou pedir perdão ao pastor. Eu falei: pastor, estou de volta. Eu vou sair, vou voltar para o lugar que eu deveria ter saído. Desistiu por quê? Parou por quê, querido? Nós estamos tão perto da volta de Jesus, não é tempo de parar. Jesus está voltando, mas a gente precisa ter ativado fé, esperança, o amor, mas mais importante, o amor. Nós estamos vivendo os últimos momentos, de repente, irmão, hoje pode ser só a última noite, e Deus está falando assim: olha, eu estou vivo. Como os discípulos no caminho de Emaús, que tinham os olhos fechados, carregando Jesus morto. Jesus falou assim: não, se você crê em Jesus, Ele quer mostrar para você que Ele ressuscitou, e que Ele quer usar você, Ele quer morar dentro de você através do Espírito Santo. Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar suas mãos para abençoar, Ele quer usar o seu amor para amar, para levantar alguém que está caído. Não vou ler. Capítulo 9 de Atos. Havia um homem chamado Saulo de Tarso. Ele estava, já tinha matado Estevão. Estava um homem super. Pegou carga, vou botar aqueles crentes agora, vou matar todo mundo. Estou animado. Porque ele tinha uma fé no Deus de Israel, mas era uma fé sem Jesus. No caminho de Damasco, por volta de meio-dia, estava Saulo de Tarso, tendo a visão física, enxergando tudo. Mas quando Jesus apareceu para ele, ele perdeu a visão. Às vezes essa visão da carne tem que cair para entrar a visão do Espírito. Caiu um Saulo, que significa grande. Caiu um Saulo que achava que enxergava, mas que era cego. Quando ele encontrou com Jesus, não, ele viu a verdadeira realidade dele. Quando a gente encontra com Jesus, a gente vê a nossa real realidade. Ele achava que enxergava, porque ele achava que matando os cristãos, ele estava ajudando Deus. Olha que loucura! Perseguindo uma seita chamada Caminho, que eram os que seguiam Jesus. E de repente, quando ele cai Saulo, fica 3 dias cego. Aí ele começa a aprender a orar, a jejuar e a orar para ativar a visão. Oração, jejum e consagração. Como é que eu ativo minha visão espiritual mesmo? Oração, consagração e jejum. Basta jejuar, Senhor, abre meus olhos, abre meu entendimento, Senhor. Eu creio no Senhor, mas eu quero enxergar, eu quero entender coisas que eu não entendo. E ele passou 3 dias. E naqueles 3 dias que ele ficou como Saulo cego, Ananias foi lá e orou, caiu uma escama dos olhos dele. E quando ele enxergou, já não era mais um Saulo grande, o Saulo de Tarso grande, mas era o Paulo pequeno de Tarso. Paulo significa pequeno e Saulo grande. Ele foi como um cego espiritual e voltou enxergando, pregando Cristo, o ressuscitado. Mas esse não é aquele que estava querendo destruir a gente? Como agora ele está pregando a fé que ele tentava antes de destruir? Quando a gente enxerga, a gente passa a ter a direção de Deus melhor. De repente, o que está faltando na tua vida é ativar isso daí. Amém, irmãos? Ativar a tua fé. E eu quero terminar dizendo no João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade. Não ouvi, conhecereis a verdade. Vamos falar isso, irmão. Vem cá para o Jardim América ouvir. Conhecereis a verdade.
Vocês vão repetir para destruir isso aqui. Se o tempo cair, a gente mora para o céu. Fala, conhecereis a verdade? A verdade nos libertará. E Jesus disse, João 14,6, eu sou a verdade nos. Jesus é a verdade que vai te libertar. Mas liberdade que é, querido? Às vezes você está preso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de chegar ao céu é através de Jesus. Ele é suficiente. Em Atos 4,12, Pedro pregando, o apóstolo Pedro pregando, ele diz, em nenhum outro nome dado entre os homens no céu e na terra, em nenhum outro nome há salvação. Só Jesus. Eu queria que você se levantasse. Eu quero orar para que você tenha a sua visão ativada. Querido, quando eu conheci essa jovem aqui, presta atenção. Fique de pé que eu quero orar com você. Que a tua visão vai ser ativada. Vem cá, meu irmão, minha esposa, vem cá. Minha guerreira. Quando eu conheci essa menina aqui, eu era católico, praticante, muito dedicado ao catolicismo, da minha família sabe disso. Eu segui o Jesus que eu vi ele pendurado na cruz. Um dia eu vi essa menina, eu achei ela bonita. Eu estou com vontade de namorar ela. Ela é bonita, né, irmãos? Não tem inveja não, velhinha. Eu pedi a Deus. Falei assim, que menina é essa? Eu fui descobrir o que ela tinha. O que ela tinha de diferente das outras jovens. E quando eu a encontrei e descobri, os meus olhos saíram de um Jesus morto para um Jesus vivo. A minha fé foi ativada, irmãos. Ela tinha Jesus. Ela era uma menina simples, mas que carregava Jesus nos seus atos. Aleluia. E eu me converti através dela. Aleluia. Vamos orar aqui. Feche seus olhos. Faça essa oração comigo. Eu não estou falando aqui, querido, nada. Eu não estou falando dos dons espirituais, porque isso é uma outra história. Mas feche seus olhos, quem sabe Deus vai abrir seu entendimento. Eu vou falar, eu quero que você ore comigo assim, e diz, Senhor Jesus, eu nessa noite quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu me enxergo, Jesus. Eu consigo ver. Eu acredito no Senhor. Eu acredito em Jesus. Que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele é o libertador. Mas quero te fazer um pedido, Jesus. Se é verdade o que foi ministrado nessa noite, eu quero pedir, Senhor, pelo Espírito de Deus, que a minha visão espiritual seja ativada agora. Espírito Santo, abra os meus olhos para que eu veja, para que eu compreenda. Nessa noite, eu estou enxergando fisicamente, mas quero sair daqui enxergando espiritualmente. Eu profetizo a minha visão espiritual aberta, ativada, para que eu exerça o ministério compreendendo a excelência do reino de Deus. Se você entende isso, aplauda o Senhor, querido. Que Deus te abençoe. Aleluia.